o consórcio de culturas é um sistema que é tradicional nos países em desenvolvimento dos trópicos e consiste no plantio simultâneo de mais de uma cultura na mesma área. E o que acontece? Esse plantio, esse método ainda é novo no Brasil. Vem chegando há pouco tempo aí, ele surgiu aí, assim, com um sistema mais aprofundado de estudo e pensando aí num retorno um pouco melhor na década de 70. Então, aí a serviço da extensão rural, aí o pessoal começou a trabalhar e tentando melhorar a eficiência aí. No caso aí, principalmente do feijão consorciado com milho. Pode dar sequência aí. E mais uma coisa importante, né? Por que ele é um sistema dotado apenas por pequenos produtores? Até estava ali no outro slide, porque é um sistema que não, ele é de difícil manejo. Então, por que esse meio de ser adotado aí com feijão e milho? Porque ele pode ser feito de modo manual. Então, de modo manual, o milho pode ser colhido, o feijão pode ser cultivado, tem vários os tipos de manejo. Por exemplo, a gente também tem o manejo de que o feijão, quando ele está para ser colhido, tem um estudo da Embrapa aí, iniciado em 2007 também, que é bem legal, só que no caso, o milho com a soja, que no caso poderia ser até o feijão também. O feijão ali, quando ele está para ser colhido, o milho seria semeado naquela área. Após isso, aí a gente entraria com a colheita do feijão, e esse milho aí, mesmo que ficaria com um caule um pouco assim, de um tamanho padrão. Então, ele já teria ali depois um crescimento ali radicular que já estaria profundo, estaria com a cobertura da palhada do feijão, e ele estaria pronto e predisposto para estar se desenvolvendo. Aí agora nesse slide aí a gente tem aí alguns consórcios aí também, alguns outros exemplos, né? Tem a mandioca com feijão, tem o café, tem o mamão, a cana-de-açúcar também, é bem interessante. Vários são os tipos aí. Pode dar sequência. Aí, onde ocorre a maior parte dos consórcios aliados à cultura do feijão? Bom, vamos lá. O consórcio com a cultura do feijão é praticado, na maioria das vezes, por pequenos produtores e em pequenas áreas devido à dificuldade na condução da lavoura. Foi o que foi citado agora há pouco aí, né? Então, a presença de duas culturas na mesma área dificulta a passagem de máquinas. Entretanto, também, em grandes áreas, pode-se adotar o sistema consorciado do feijão com milho em sistemas irrigados com pivô central, destinando-se o milho para o consumo como milho verde ou silagem e reduzindo o custo da produção. Então, a gente encontra várias dificuldades aí, né? Então, por isso que esse meio é adotado por pequenos produtores. Quando a gente já para e visa uma outra finalidade para esse milho, então a gente já consegue colocar ele num sistema de irrigação, então a gente já encarece um pouco mais, mas com outra finalidade, né? Pode dar sequência. E por que o cultivo consorciado ele é vantajoso? Então esse cultivo ele é vantajoso porque ele oferece aí cobertura, ele aumenta a produtividade, como foi citado o exemplo aí da colheita que pode estar ocorrendo de forma simultânea, e deixando esse milho aí, promovendo aí um crescimento para ele melhor, promovendo essa questão da umidade no solo, promovendo a ativação da microbiota, essa palhada aí que vai ficar do feijão. Então são vários os benefícios aí, né? Fora que essa palhada ainda também, ela ajuda contra a erosão, porque o solo, como ele não vai estar exposto, então ele não vai ter contato direto com os pingos da chuva. Dependendo de uma chuva um pouco mais pesada, esse solo até promove uma grande proteção, né? Fora também que promove o controle de plantas daninhas, né? Então, vários são os benefícios também. Tem a redução de incidência de pragas e doenças, proporciona com maior frequência um lucro ao pequeno produtor, principalmente, né? Então, o pequeno produtor ele vem ganhando destaque aí cada vez mais nesse tipo de manejo. Pode dar sequência. Sistemas de cultivo, ó. Então, existe alguns tipos de cultivo. Tem os cultivos mistos, tem os intercalares, os cultivos de substituição e o cultivo em faixa. Então, um pouco da diferença de cada um, né? O cultivo misto, a semeadura ela acontece de forma simultânea
de 2 ou mais culturas na mesma área, sem organizá-las em fileiras distintas. Então, essa semeadura ela é feita, poderia até ser feita a lanço, né? Como a gente estava falando em pequenos produtores, aí, em pequenas áreas, tem esse tipo de cultivo. Já o cultivo intercalar, a semeadura direta de 2 ou mais culturas na mesma área, com uma, com uma ou mais culturas semeadas em fileira. Então, aí já existe uma uniformidade, existe um padrão a ser seguido, né, nessa semeadura. Já o cultivo de substituição, a semeadura de 2 ou mais culturas na mesma área, de modo que uma é semeada depois que a cultura anterior alcançou a fase reprodutiva de crescimento, mas ainda não atingiu o ponto de colheita. É preciso lembrar que a rotação de cultura não é consórcio. Aí isso vai de encontro com aquilo que eu disse há pouco, né? Que, por exemplo, essa semeadura, ela vai ser feita, no caso do milho, quando já tiver quase num padrão de colheita, esse feijão. Então, isso vai promover aí essa eficiência aí do milho tá vindo aí após esses procedimentos. Já esse cultivo em faixa, a semeadura é simultânea, né, de 2 ou mais culturas na mesma área, em faixas diferentes. Então, isso poderia se usar como exemplo até mesmo a meiose. Então, como é feito em faixa, então a gente plantaria ali uma linha de feijão, ou plantaria mesmo a de milho, e plantaria um espaço ali, uma faixa de feijão, e outra de milho depois, e assim sucessivamente. Pode dar continuidade aí? O exemplo prático é o consórcio do feijão e milho, né? Por que é utilizado o milho? Muitos produtores aí adotaram o milho como padrão, porque ele possui um porte ereto, pode ser colhido manualmente e não interfere no sistema aí de produtividade do feijão. Então tem esses benefícios aí. Ele é como se fosse tem um desenvolvimento independente. Aí o feijão pode ser semeado simultaneamente ao milho, ou após a maturação desse último, no sistema chamado de substituição. Alguns produtores têm o hábito de dobrar as plantas de milho e outros já não têm. Aí, tradicionalmente, o feijão e o milho são semeados na mesma data. Alguns produtores aí fazem um sistema diferente, né, que é naquele método de substituição. Aí, como uma cultura ela interfere, não interfere na produtividade da outra, o produtor tem a opção de escolher qual que ele quer semear primeiro, né? Sem ser comprometida a sua produtividade ali da sua cultura-alvo. Pode dar continuidade? O exemplo prático desse consórcio aí, né? Aí agora a gente já vai falar da parte de arranjo. Como que pode ser semeado isso, né? Em que arranjo as culturas devem ser dispostas na área? Bom, o melhor arranjo de plantas é a disposição de 2 linhas de feijão entre 2 de milho. As fileiras do feijão são espaçadas de 50 centímetros entre si e de 25 centímetros das de milho. O arranjo de plantas com 2 linhas de feijão entre uma de milho também é utilizado. Então, é aquele plantio já organizado em fileiras, né? Aí, economicamente, existe diferença entre esses dois tipos de arranjo? Aí é aquele questionamento. Então, algumas pesquisas aí demonstram que a diferença de retorno econômico entre os dois arranjos das plantas é muito pequena. A escolha de um ou outro arranjo vai depender das condições do produtor. Então, dependendo da finalidade que o produtor ele quer utilizar determinado tipo de cultura para, sei lá, fazer silagem ou para consumo, ou usar o milho para colher ele como milho verde. Então, vai depender muito aí da capacidade do produtor e do tipo de organização que ele vai ter na sua propriedade. Pode dar sequência. Aí um exemplo prático também, né, já ilustrativo, tem a planta do milho, já com espaçamento aí de 25 centímetros para a cultura do feijão. Aí a foto ilustrativa mostra bem aí o que é o plantio em fileiras aí, né, que está bem organizado, não tá aquela bagunça, né, como se diz. Aí tem aquela vantagem, né, do produtor tá podendo andar nessa área, tá colhendo o milho de forma manual. É uma tendência muito forte aí, cada vez mais crescente no nosso Brasil. Boa noite a todos. Nesse slide, nós vamos falar em relação à densidade, né, da semeadura por hectare, que é necessário que se tenha em torno
de 45 mil plantas, né, por hectare de milho e em torno de 200 mil plantas aí de feijão por hectare. Para que a gente consiga aí determinar a quantidade de semente por hectare, se utiliza a fórmula aí, né, que Q, né, que no caso é a quantidade de sementes que a gente está querendo achar, o E, que é o espaçamento em metros, o D, que é a densidade, né, o número de plantas por hectare que a gente quer, dividido pelos 10 mil metros quadrados, que correspondem aí à medida do hectare. Pode mudar o erro. Nesse slide, se pergunta qual que é a cultivar de feijão recomendada aí para que seja feito o consórcio dela com o milho. A cultivar de feijão recomendada é a mesma que é utilizada no monocultivo. Ela tem mostrado aí resultados bem satisfatórios, um índice de produtividade viável economicamente, então tem tido um desempenho bem satisfatório. Pode mudar o exemplo. Aqui nós temos um exemplo, né, do consórcio, já com as culturas estabelecidas, e que relata aí como é o andamento de todo o período produtivo das duas cultivares. Pode mudar o exemplo. Aqui se fala do consórcio em si, né? O consórcio, ele sim traz um benefício aí, no caso da cultivar, né, do feijão, e se tem um menor índice de pragas, né, no feijoeiro quando consorciado com o milho. Ele tem um índice satisfatório, né, e o que favorece o feijoeiro com consórcio com o milho? Ele forma uma barreira natural, né, que acaba inibindo a dispersão dos insetos, né? Aí acaba criando um ambiente que diferencia dos outros, menos propício para a propagação de insetos e, consequentemente, menor incidência de pragas e doenças aí na cultura, conseguindo ter uma produtividade aí também, um menor custo de produção, né? Quando se tem um controle natural aí, se evita, né, pulverizações e outras, acaba evitando de fazer algumas ações de maquinários aí na lavoura. Pode mudar. Aí, aqui, né, falando um pouquinho sobre manejo de adubação, como que é feito nesse sistema aí do consórcio do milho com o feijão? A gente vai pegar e fazer a recomendação normal para a cultura do milho, só que ao invés de aplicar ela toda no ciclo do plantio, aquela adubação embasada no boletim 100, a gente vai parcelar ela 70% no ciclo de plantio do milho e os outros 30% é distribuído nas covas do feijão. Então, a gente vai manter a quantidade de adubo na mesma área, só que adubando também as linhas do feijão, que vai continuar no mesmo stand, um pouquinho mais distribuído esse adubo, né? E também é importante lembrar que o milho, como vai ser a cultura principal desse sistema, querendo ou não, né, deve receber uma atenção maior no momento da adubação. Aí falando um pouco sobre o controle das plantas daninhas, né, nesse tipo de sistema consorciado, a gente fica um pouquinho mais impossibilitado quanto à utilização de defensivos, né, então de herbicidas. Por causa que às vezes um herbicida que é seletivo ao feijão não é seletivo ao milho. Então, se a gente for querer fazer um manejo aí de correção do mato, né, matar as plantas daninhas com herbicida, a gente vai ter problema em uma das outras culturas. E até mesmo por ser um sistema mais utilizado na agricultura familiar, normalmente essas correções aí, esse controle das plantas daninhas são feitos de maneira manual mesmo. Após o período inicial de desenvolvimento das duas culturas, o problema com as plantas daninhas, bem dizer, se elimina da área, por causa que a gente tem cobertura tanto na área da linha do milho, quanto nas entrelinhas, que vai estar ocupada pelo feijão.